O ponto da sua máquina de costura tá muito feio, tá repuxado, ou então tá arrebentando linha toda hora quando você tá costurando, ou talvez com um barulho meio esquisito. Então para tudo, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar 3 coisas que podem resolver esses probleminhas. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandra Rios da Leca Atelier e hoje iremos fazer alguns procedimentos que são fundamentais para o bom funcionamento da sua máquina, independente se ela for mecânica, industrial ou eletrônica. Servem para os 3 modelos. Iremos precisar de pincéis. Esse branquinho aqui veio na máquina e esse aqui é de trabalho de escola do meu filho que eu acabei pegando para mim. Nós iremos precisar também de chave de fenda para poder desparafusar a chapinha, óleo de máquina qualquer marca. Iremos precisar de uma chavinha de fenda pequena, essa aqui veio na máquina industrial. Tem alguns brinquedos que vêm com chavinhas assim, é para parafuso bem pequenininho. Ela vai servir para regular, fazer algumas regulagens necessárias que eu vou mostrar para vocês. Cotonete e também qualquer flanela, um paninho de limpeza. Primeiro passo, limpeza dos dentes e da caixa de bobina. Pode parecer bobagem, mas essa sujeira que fica aqui, restos de tecido, restos de manta, fiapo, linha, que às vezes pode ficar lá dentro e a gente não vê, isso contribui sim para o ponto ficar repuxado e para a linha ficar arrebentando toda hora. Então nós vamos limpar essa parte aqui. Eu vou começar com a mecânica e o procedimento da mecânica serve para a industrial, elas são bem semelhantes, então quem tem a industrial pode começar a fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Primeira coisa, tira os parafusos, cuidado para não perder. Com o pincel, a gente tira essa chapinha aqui, com o pincel nós vamos limpar todos esses dentinhos aqui. Se você quiser tirar também o calcador para facilitar a visibilidade. Vamos limpar aqui. Nessa máquina eu tenho essas 2 travas. Deixa eu só melhorar aqui a visibilidade para vocês. O mais importante aqui é a ordem quando vocês tirarem essa caixa aqui. É verificar o posicionamento para quando retornar todo mundo para o lugar não voltar errado. Tira foto, pega o celular, filma, que aí não tem problema. Eu vou tirar essa caixinha aqui de bobina, vou destravar e vou tirar todo mundo, ó. Para ver como é que tá lá dentro e fazer a limpeza que eu preciso. Então, com o pincel, não use... Eu vejo muita gente usar secador. Secador não pode aqui, porque senão você vai estar empurrando a sujeira lá para dentro e pode pegar em alguma engrenagem. Aqui o ideal é o pincel ou então o aspirador. Se você tiver um aspirador que tenha uma ponta que você consiga puxar, e aí nós vamos colocar um pouquinho de óleo no cotonete e lubrificar essas partes, fazer uma limpeza bem profunda mesmo. Esse procedimento ele deve ser feito constantemente, não é uma vez ou outra não, é sempre. Limpa bem, vê se não tem nenhuma linha presa. E aí, uma vez que você fez isso, na parte onde tem engrenagem, você pode colocar um pouquinho de óleo para ajudar nessa movimentação aqui. Volta todo mundo para o lugar, aperta direitinho e nós acabamos esse primeiro passo na mecânica. Agora nós vamos para eletrônica. Na máquina eletrônica, nesse modelo aqui, o procedimento é um pouco diferente porque a caixa de bobina fica num posicionamento diferente. Mas o processo é um só. Nós vamos tirar esses parafusos aqui, tirar essa placa e limpar os dentes e a caixinha de bobina.
Minha máquina não está tão suja porque eu faço esse processo constantemente. Mas, normalmente, quando a gente costura muito, aqui fica cheio, mas cheio de resto de linha, de sujeira. Olha aqui. Essa sujeirinha aqui, presta atenção. Isso aqui, a linha agarra nesses resíduos e aí fica arrebentando, tá? Fica fazendo um barulho diferente, barulho estranho, por isso que é muito importante fazer essa limpeza sempre. Essa aqui, essa caixa de bobina, a gente tira ela, limpa bem aqui dentro, olha, a gente consegue tirar isso tudo aqui, prejudica a nossa costura, faz com que o ponto fica feio. E também rebentando linha, porque às vezes a linha pega nessa sujeira na hora que ela está movimentando e agarra nas passagens aqui. E aí dá aquele problemaço. E a gente acha que é uma coisa muito complicada e é simples de resolver. Então, uma vez que vocês fizeram essa limpeza com o pincel bem feito, tá? Bem limpadinho. Mesma coisa. Pega o cotonete, põe um pouquinho aqui de óleo e limpa esses dentinhos, limpa bem lá dentro. E aqui nessa máquina, ela tem eu costumo fazer isso aqui, ó. No centro dela tem uma almofadinha, eu jogo uma gotinha de óleo para lubrificar. Uma vez finalizado esses procedimentos, esse primeiro passo, essa primeira etapa, nós vamos para a segunda. E eu vou começar com a eletrônica porque eu preciso dessa parte aqui, que é essa caixinha de bobina. Nós vamos regular a tensão da linha da bobina. Essa parte, essa etapa é a mais importante. É a que dá muito problema. Por quê? Porque cada linha tem uma regulagem própria. A linha de poliéster, ela é às vezes mais fina do que uma linha de algodão. A linha de bordado, que a gente usa para fazer o quilting, ela tem uma espessura diferente do poliéster. Então, cada uma delas tem uma regulagem própria. Toda vez que você muda uma linha, passa de uma linha que tem uma estrutura para outra estrutura, você tem que fazer essa regulagem. Por quê? Porque justamente isso, às vezes ela foi regulada para uma linha de poliéster e você coloca uma linha de algodão, ou uma linha de bordado, ou uma linha de nylon, e tem espessuras e estruturas diferentes, então pode ser que esteja muito apertada para essas outras linhas, aí fica agarrando, aí rebenta a linha, aí repuxa ponto. Então, cada vez que vocês mudarem a linha, cada vez que vocês trocarem o tipo de linha, vocês têm que fazer essa regulagem. E aqui vem aquela chavinha pequenininha. Quando a gente tira essa caixinha, nós temos dois parafusos. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas nós temos um parafuso com sinal de mais, que é aqui, e nós temos um parafuso com sinal de menos, que fica aqui do lado. Nesse sinal de menos é que eu faço a regulagem dessa tensão da linha da bobina. Se eu aperto, se eu giro no sentido horário, eu vou estar apertando, então eu vou estar tensionando mais. Se eu giro no sentido anti-horário, eu vou estar soltando essa linha, então eu vou estar tirando a tensão. Então, como que eu sei qual é a tensão certa? Eu vou encaixar a minha bobina aqui, como se eu estivesse passando certinho, como eu tenho que passar, ó. E aí, eu verifico fazendo esse movimento de ioiô. Se a linha desce, mas não de uma vez, ela vai descendo devagar, à medida que eu vou fazendo o movimento, é a tensão correta. Ela nem desce de uma vez e nem fica presa. Eu vou movimentando, vou repetir para vocês. Eu coloco a linha como se estivesse na máquina, certo? E faço esse movimento de ioiô. Se ele está descendo devagar, mas está descendo, a tensão correta para a linha. Se ela não desce,
é porque tá muito apertada. Aí eu tenho que vir aqui naquele botãozinho de menos e soltar ele um pouquinho, no sentido anti-horário. Agora, se eu faço esse movimento e ele desce, ó, de uma vez, é porque tá frouxo. Então, eu tenho que vir no botãozinho aqui no parafusinho, parece um sinalzinho de menos, e apertar ele. Aí, vou testando. Ó, ficou muito preso, apertei, ele não desce nada, eu vou ter que ir soltando devagar, é pouquinho, você vai testando até chegar no ponto onde você faz o movimento e ele vai descendo devagar. Atenção para colocar essa caixinha bem certinho, tá? Ela tem uma setinha vermelha, no meu caso aqui, que mostra o posicionamento, então é só você guardar aonde você, quando você retirar, ver direitinho esse posicionamento para ele encaixar bem e não ter problema depois na hora de costurar. E aí nós vamos voltar todo mundo pro lugar. A regulagem da tensão da linha da bobina na mecânica e na industrial, elas são semelhantes, então pode seguir o mesmo processo. Eu já coloquei aqui a bobina e vou dar uma mexidinha para ver se ela vai descer. Ela tá descendo com muita dificuldade, então ela tá apertada. Ó, faço esse movimento, ela não desce. Então o que que eu faço? Com essa abertura, onde está saindo a linha virada para mim, eu tenho um parafuso com um sinalzinho de menos aqui. Então, eu vou soltar um pouquinho esse parafuso para ver se melhora essa tensão. Ó, já começou a descer, essa é a tensão ideal. Então, vocês têm que lembrar que essa abertura onde sai a linha tem que estar virada para você, o parafuso nessa posição. E é aqui, se você girar no sentido horário, você vai apertar. Se você girar no sentido anti-horário, você vai soltar a tensão, afrouxar a tensão. E o ideal é o movimento de ioiô e a bobina tem que ir descendo devagar, sem descer de uma vez ou então sem ficar presa. Okay. O terceiro passo, ele é complementar ao segundo. Nós regulamos, fizemos a regulagem da tensão da linha da bobina. E agora nós vamos regular a linha de cima. Para isso, nós vamos precisar colocar cores contrastantes. Eu coloquei uma vermelha na bobina e uma azul aqui na linha de cima. Por que elas são complementares? Porque a minha regulagem da linha de cima, da tensão da linha de cima, ela depende da tensão da linha de baixo. Se a linha de baixo da bobina está muito tensionada, eu acabo tendo que tensionar muito aqui, porque senão a linha de cima vai aparecer lá embaixo. Se eu puxo muito aqui e a linha de baixo da bobina está frouxa, a linha da bobina vai aparecer aqui em cima na costura. Então elas têm que estar bem tensionadas, bem reguladas, ambas sincronizadas. Se elas não tiverem sincronia, vai acontecer isso, a linha de cima vai aparecer na costura lá embaixo e a linha de baixo vai aparecer aqui na costura em cima. Nessa máquina, a regulagem da tensão é nessa rodinha aqui. Minha câmera não tá muito legal, mas assim, ela tem no número 4, 5 e 6, os 3 números estão dentro de um quadrado. Isso significa que esses 3 números são regulagens medianas, elas são regulagens padrão. Normalmente eu começo deixando no número 4, que é esse padrão médio. E vou costurar um pouquinho para ver como é que vai ficar. Se a linha de baixo não aparece aqui em cima, tá ok. A linha de cima também não pode aparecer aqui embaixo. Aqui está aparecendo um pouquinho, talvez vocês não consigam ver, mas está aparecendo um pouquinho a linha de cima. Então, o que que eu faço? O que significa isso? Quando a linha de cima vai para baixo, é porque lá embaixo está puxando. Então, eu tenho que aumentar um pouquinho essa tensão aqui. Então, eu comecei no 4, vou passar por 5. Que é a intermediária, entre o 4, 5, 6 são aquelas padrões, e eu vou colocar no meio, vou colocar no 5 e vou testar mais um pouquinho. E verifico novamente como é que tá o ponto.
Ó, já melhorou. É óbvio que aqui, pelo tecido tá branco e a linha de cima ser escura e eles serem tecidos finos, né? Um tecido que eu tô usando aqui é um tecido fino. Então, é óbvio que vai aparecer um pouquinho no buraquinho. Mas já diminuiu bem. Então, nesse caso, nesse tecido aqui, o 5 foi o ideal. O que vocês têm que saber é isso. Se a linha de baixo tá aparecendo em cima, é porque a tensão aqui tá muita. Então, vocês vão diminuir a numeração. Vão colocar para o 4, vão testando 3, até ficar bem certinho. Elas têm que ficar no meio, nem embaixo nem em cima. As linhas têm que se encontrar ali no meio. Agora, se a linha de cima tá indo para baixo, é porque ela tá frouxa. Aí eu tenho que apertar aqui. Vocês vão fazer essa regulagem sempre para tecidos diferentes, de espessura diferente, né? Quando tem manta, todas essas regulagens, elas são intercaladas e elas são dependentes uma da outra. É a limpeza, é a regulagem da linha da bobina e é a regulagem da linha de cima. Na eletrônica, o procedimento é o mesmo. A gente faz a regulagem da linha lá da bobina, como eu mostrei para vocês, e a gente faz a regulagem aqui. Nessa máquina minha, a regulagem da tensão da linha de cima é aqui. Ela tem a função automática. Nem todas as máquinas têm. O que significa isso? Se eu deixar no automático, ela vai fazer a regulagem sozinha. Eu não preciso mexer aqui nessa tensão. Ela vai automaticamente regular de acordo com a tensão da linha da bobina. Só que o que acontece? Esse automático, às vezes, ele não funciona tão bem e eu acabo tendo que regular manualmente. E o procedimento aqui é o mesmo. Eu vou costurar, como eu fiz lá, e vou regular de acordo com a tensão. Aqui a numeração vai até o 9, como eu falei para vocês, tem algumas máquinas que são diferentes, a minha vai do 0 ao 9. Quanto maior a numeração, maior a tensão. Quanto menor a numeração, menor a tensão da linha de cima. E eu tenho que regular de acordo com a tensão que está embaixo. Algumas máquinas eletrônicas, a minha fica aqui, outras, como a mecânica, fica aqui, ó, nessa parte aqui, mas o funcionamento é o mesmo. Já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, né? Tenho certeza que você já fez isso. E também tenho certeza que você compartilhou esse vídeo, que pode sim ajudar outras pessoas. Se você seguiu esses procedimentos e resolveu o problema que você estava tendo, me dá um feedback, deixa aqui nos comentários para eu saber se deu tudo certo. Agora, se não resolveu, aí sim você pega o telefone e chama o seu técnico para ver o que pode ser um problema maior. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.